Já vamos falar aqui com a Basília e também com o Uribe, porque quando surge um pedido desse da Polícia Federal para indiciar o presidente Jair Bolsonaro, um momento assim muito próximo das eleições e de algo que aconteceu durante a pandemia, que você traz à tona de novo, é claro que tem um prejuízo. Mas qual o tamanho desse prejuízo eleitoral, na sua avaliação, Uribe? Deve de fato impactar o eleitor do presidente? Olha, depende do momento que a gente vive. Hoje, a preocupação da população brasileira com a pandemia do coronavírus diminuiu muito. Você via que o presidente Jair Bolsonaro tinha um aumento da rejeição quando estávamos em 2020 e 2021. Agora, com a diminuição da preocupação, os índices de intenção de voto do presidente aumentaram, inclusive os índices de aprovação a ele. Então mudou um pouco o cenário social em relação à crise sanitária e também o humor da população em relação ao governo de ocasião. A questão é que nós estamos tratando não apenas de uma questão sanitária, mas também da dispersão de fake news. E isso, pelo menos, houve uma mudança nas pesquisas eleitorais depois daquele encontro do presidente Jair Bolsonaro com representantes estrangeiros. Aquele eleitorado de mais de 10 salários mínimos e com ensino superior, eles acabaram aumentando a rejeição ao presidente naquelas pesquisas. Hoje a gente já viu que essa diminuição da rejeição se pulverizou e voltou a um patamar antigo. Então, de uma certa forma, para o eleitorado, isso muda pouco, mas aí a gente está falando da dispersão de fake news e isso influencia bastante. A gente viu duas informações que noticiamos há pouco, uma da ministra Damares Alves com aquele vídeo mentiroso, segundo a Justiça Eleitoral, em que associa uma cartilha do governo federal, na época do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à questão do consumo de crack, que foi retirado agora do ar, e também há uma questão em relação às igrejas, que seria um discurso, uma defesa do PT em relação ao fechamento de igrejas evangélicas. Isso, pelo menos nas pesquisas de intenção de voto, alterou o voto do eleitorado evangélico. O presidente Jair Bolsonaro cresceu muito depois da dispersão dessas fake news. Então, é uma questão que a Justiça Eleitoral está um pouco mais bem preparada do que 2018 e tem agido com celeridade. A questão é a discussão sobre fake news. Se realmente há um universo, uma possibilidade da Justiça Eleitoral ser um pouco mais direta, inclusive com uma penalidade maior, mas aí a gente precisaria, de certo fato, uma mudança da legislação eleitoral. Porque propaganda antecipada e fake news, pelo menos no que se prevê na legislação eleitoral, as punições são quase sempre de multas e punições bastante brandas. Um assunto tão sério, né? E até me lembrei aqui, Uribe, você falando de fake news, e quando a gente associa a pandemia, Basília, ontem o Felipe Nunes, que coordena a pesquisa da Quest, falou em entrevista ao 360 que o presidente Jair Bolsonaro ele perdeu o prestígio entre as mulheres, principalmente por causa de fake news na pandemia, principalmente com seus discursos anti-vacina, que reflete o que a gente viu nessa investigação da Polícia Federal. Pois é, e é um discurso religioso também, né? O presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 com aquela frase, conhecereis a verdade. Então, ele tira ali do versículo da Bíblia algo que é mais apropriado, né? Enfim, cola no eleitorado feminino, eleitorado religioso também. Então, agora, passados 4 anos, o que o governo e o presidente Jair Bolsonaro conseguiram fazer de verdade e de mentira? O que foi para valer e não se processou de fato, né? O que o governo conseguiu transmitir, qual verdade que o governo conseguiu transmitir nestes 4 anos? Sobre a pandemia, a gente teve momentos diferentes da divulgação de desinformação sobre a Covid-19 e, notoriamente, o tempo da justiça não é o tempo da política. Ali no início da pandemia, as primeiras representações que chegaram contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal pela realização de eventos aqui em Brasília que promoveram aglomerações, pelo descuido em não utilizar, descuido ou propositalmente a não utilização de máscaras, tudo isso já foi caso de justiça. Em outro momento, a justiça disse não representou o crime. Ali a gente pode destacar entre estes exemplos algumas representações analisadas pelo ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello. Agora chega este relatório da Polícia Federal dizendo que o presidente divulgou, sim, informações distorcidas sobre a Covid-19, associar
com AIDS de maneira livre, voluntária e consciente. Faz uma associação de prática criminosa, crime mesmo, e contravenção penal, algo que teria uma punição mais branda. A contravenção, provocar alarme, anunciando desastre, perigo, e o crime, estimular, encorajar que as pessoas descumprissem aí a medida sanitária, ou seja, o presidente dando carta branca a um descumprimento de uma ordem legal, que era sobre as medidas de restrição, medidas restritivas de enfrentamento à Covid-19. Então, tudo isso agora, quase 3 anos depois, será que só agora a ficha caiu? Este é um entendimento que a gente precisa ver o que vai acontecer na Justiça. A Justiça, que já recebeu um calhamaço aí de informações da CPI da pandemia, que passaram pela Procuradoria-Geral da República e até aqui não respondeu, sobre aquele rol de crimes, mais de 10 crimes que foram imputados ao presidente Jair Bolsonaro, se ele cometeu irregularidades, desvios de condutas ou práticas criminosas mesmo, ao lidar, ali os erros e omissões do governo quanto à pandemia, quanto ao coronavírus. Chegou a hora de responder. Para alguns integrantes da Justiça, não é de bom tom trazer esta resposta agora antes das eleições, porque isso pode sim, ainda que faltam menos de 2 meses, pode influenciar no convencimento, pode influenciar no voto do eleitor. Uribe, rapidinho, antes que a Carol me mate ali, a Camila também, só queria que você detalhasse quem é o tenente-coronel Mauro Cid, que também está nessa mira da PF aí. Que foi comandante já do Exército e tem muito prestígio junto a Jair Bolsonaro. Ele foi indicado pelo pai dele, ele é o ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, praticamente é quem segura o celular e o computador do presidente. Em várias viagens que o presidente fez, que eu acompanhei, era ele o responsável por marcar os encontros do presidente em hotéis e também a agenda dele. Então é praticamente o braço direito, é a sombra do presidente Jair Bolsonaro. Todas as lives que o presidente faz, é ele que organiza os materiais. Muitas vezes é ele quem filma as lives presidenciais. Quando o presidente Jair Bolsonaro fez aquele PowerPoint apresentando o que ele julgava ser indícios fortes de fraudes eleitorais, e aí ele reconheceu que não tinha prova nenhuma de fraude, quem ajudou a fazer a apresentação foi Mauro Cid. Então, praticamente a sombra do presidente da República. Valeu, obrigada, viu? Bom saber também,